A gente vai falar, por exemplo, sobre autoestima aqui, porque para você ter autoestima é preciso ter coragem. Fala aí, galera, beleza? O Chá Comigo tá começando e eu tô muito feliz de estar aqui de volta, porque vocês têm gostado muito desse formato. Eu também tô gostando muito de estar aqui, fazer o podcast, vir para esse estúdio, gravar sobre assuntos diversos. Hoje a gente vai falar sobre um dos assuntos que veio ali pela DM, que é a coragem para enfrentar situações novas e a autoestima. Então vem comigo nesse Chá Comigo. Eu sou Samuel Gomes e eu sou autor do projeto Livro Guarda no Armário. Eu fiz o pós-fácil de retrato de Dorian Gray. Sou palestrante, comunicador, trabalho como mestre de cerimônia, um monte de coisa. E também acabo falando sobre situações do dia a dia com a galera que me curte, com a galera que gosta do meu conteúdo e que se identifica comigo. Hoje a gente vai falar sobre um tema que toca profundamente muitas vidas: a coragem de enfrentar situações novas e a importância da autoestima. Especialmente se você acabou, por exemplo, de sair de um relacionamento. Isso tem a ver com a pessoa que mandou a mensagem para mim. Por exemplo, se você é uma pessoa preta, gay. Então vamos começar aqui falando sobre a realidade de enfrentar o novo. Eu acredito que essa realidade nos atinge em vários momentos da nossa vida e a gente precisa ter maturidade e musculatura emocional para poder lidar com ela. Primeiro, a gente vai falar sobre o impacto de se deparar com esse novo quando a vida nos coloca em situações inesperadas. Parece que o chão meio que desaparece e a gente fica de pés voando assim, né, no ar. Ainda mais se você se parece comigo, é comum que o mundo nos desafie já diariamente por a gente ser preto, por a gente vir da periferia, por a gente ser LGBT, e pode ser que você se sinta numa situação muito difícil. Mas por que para algumas pessoas é tão difícil? O novo é assustador porque sai do nosso controle. Se você, assim como eu, gosta de ter as coisas exatamente dentro do seu controle, gasto financeiro, situação dentro de casa, saber onde estão as coisas, se organizar também ali no seu trabalho, você tem muita dificuldade de lidar com as situações quando ela muda repentinamente. Somos condicionados a buscar estabilidade, mas a verdade é que a vida está sempre mudando. Isso é uma constante, não existe mesmice na nossa vida. Se eu for falar com o Samuca, que tinha 10 anos, ele não acreditaria em quanta coisa a vida dele mudou. Hoje eu posso dizer que, olhando para trás, eu consigo enxergar que minha vida, ela de fato é muito dinâmica e muito maluca, talvez, né? Já aconteceu tantas coisas e tem tantas coisas ainda para acontecer que provavelmente vocês vão gostar. Eu já vou entregar aqui para vocês que semana que vem a gente vai ter 2 episódios na semana em vez de 1, e porque é uma dessas coisas inusitadas que aconteceram. E sabe o que isso significa quando a vida muda repentinamente? Que temos uma incrível capacidade de adaptação, mesmo que não percebamos de imediato. Isso eu já entendi sobre mim e é por isso que eu trago essa conversa pra gente, para que a gente possa desenvolver juntos aí mecanismos para lidar com isso. Seja uma mudança de casa, seja uma mudança de emprego, seja mudança de relacionamento, seja mudança de postura. E aí eu acho que talvez você esteja se perguntando, ok, mas como eu encontro essa coragem para mudança, essa coragem para encontrar minha autoestima? Coragem não é a ausência do medo, mas a decisão de agir apesar dele. As pessoas perguntaram para mim se eu não tinha medo de subir ao palco. Recentemente eu fiz uma palestra que eu dividi o mesmo palco que Lázaro Ramos e ali a gente tinha pelo menos 1.200 pessoas assistindo a gente. Eu não tive medo? Tive medo, mas eu fui com medo mesmo, sabe? É aquele impulso que faz você levantar da cama, mesmo quando tudo dentro de você quer desistir. E não é uma única vez na vida que isso vai acontecer com você. Não é uma única vez na vida que talvez você esteja desanimado por algum motivo. Mas você consegue perceber que se a primeira vez que isso aconteceu com você, você tivesse desistido, hoje você não estaria onde você está, apesar de se esse áudio, desse podcast, desse videocast te encontrar no momento que você ainda permaneça nesse lugar, provavelmente não é o mesmo de lá de trás, de outras situações que você já passou.
E o ponto importante é começar pequeno, é você começar de algum lugar, é você começar a mudar, a fazer e a fazer acontecer de algum lugar, né? Ter essa coragem, não precisa já começar grande, né? Não precisa fazer tudo de uma vez. Então, primeiro, vamos respirar fundo, vamos com calma, seja gentil consigo mesmo. Durante todo esse processo. Muitas vezes a gente acha que a nossa vida é como mexer no celular e é como entrar no aplicativo, que você já encontra ali respostas num clique. A gente vai falar, por exemplo, sobre autoestima aqui, porque para você ter autoestima é preciso ter coragem. Você enfrentar na sua vida situações que te colocam para baixo, sejam amigos, entre muitas aspas, que te dizem coisas que te magoam, ou mesmo a sua família, ou mesmo comparação, né? Pelas redes sociais, ou por algum parente, ou por algum amigo que está numa situação que você considera melhor que a sua, é difícil construir essa autoestima. Se você acabou, por exemplo, de sair de um relacionamento, como a gente falou, o caso desse seguidor, é possível que você esteja se sentindo meio perdido. Às vezes a gente se define tanto pelo que éramos com a outra pessoa, que quando a relação acaba, nos sentimos vazio. Mas é aí que entra a magia da redescoberta. Por exemplo, como homem negro e gay, talvez você tenha lidado com desafios em relação à sua identidade. Talvez você tenha precisado de se proteger por trás de máscara para ser aceito. Aconselho você a ler o livro Peles Pretas, Máscaras Brancas, Peles Negras, Máscaras Brancas, de Fanon. É dividido por vários capítulos ali. Tem alguns capítulos que eu acredito que são mais veementes, que falam mais com a gente. Talvez você não precise ler o livro completo, porque é uma leitura bem densa, mas ele já falava no século XIX a relação de uma pessoa preta, retinta, na França, lidando com uma sociedade extremamente embranquecida, inclusive de pessoas pretas com mentalidades embranquecidas, então não se reconhecendo enquanto pessoas pretas, ou mesmo não entendendo felicidade ao lado de outra pessoa preta. Eu acredito que esse livro possa ajudar nesse processo de autoidentificação. Mas agora, nesse momento de ruptura, surge a oportunidade de se reconectar com quem você realmente é. Então a gente vai aqui passar por algumas dicas que talvez te ajude nesse processo de autoidentificação e autoestima. Bom, aceite as suas emoções. Não tem problema se sentir mal nesse momento que você está passando. Não tem problema se sentir mal agora. O importante é não se apagar e não apagar esses sentimentos negativos que estão vindo para você. Às vezes, os filmes, os seriados, os posts na internet faz a gente acreditar que a nossa vida tem que ser 100% feliz. Só que quando a felicidade ela é constante, ela perde o sentido. E aí você não consegue identificar mais o que é felicidade. Muitas vezes cai naquele lugar da normalidade. E eu entendo, quando a gente está passando por situações complicadas, como a perda de alguém, aí eu falo também a perda física, para além da perda emocional, você se sente de fato sem chão. Mas a vida não acaba ali, porque você ainda está acordando todos os dias, e apesar de toda a tristeza que possa vir, você tem a oportunidade de reescrever sua história no dia seguinte. E isso não é um papo de coach, na verdade é um papo que a gente precisa ter enquanto colegas aqui, enquanto amigos, para a gente poder passar por essa situação um pouco mais fácil. Eu, enquanto comunicador, e eu falo sobre diversos assuntos, seja de militância, seja de empregabilidade, seja de entretenimento, eu também quero ter esse espaço aberto para que a gente possa falar sobre sentimento, porque eu sei o quanto que é difícil muitas vezes você falar isso para algum amigo. Redefina o que é sucesso para você. Tem uma pergunta que eu não deixo de fazer no podcast que eu tenho, Close e Corres, para os empresários que eu entrevisto, o que é sucesso para você? Porque o que é sucesso para você talvez não seja sucesso para o outro, ou talvez o outro se identifique com o seu sucesso, né? Sucesso não é estar em um relacionamento, sucesso é estar bem consigo mesmo. Sucesso não é apenas conquistar o emprego dos sonhos, mas você fazer aquilo que te dá prazer ou que te faz bem. Sucesso muitas vezes não é ter a mansão que você vê aquele influenciador, aquela pessoa ricona ter, mas você conseguir, por exemplo,
pagar o seu aluguel, ou mesmo você ter a sua casinha e montar ela do jeito que você quiser, sabe? Sucesso muitas vezes é você aprender a fazer uma comida que você jamais imaginou que fosse fazer, ou aprender uma língua nova, ou se colocar à disposição para experimentar coisas novas. Então, eu acredito que sucesso vai para esse lugar e é dentro dessa visão que eu acredito que vai te trazer um pouquinho mais de paz. Seja seu melhor amigo. Eu tô aprendendo a fazer isso comigo e olha que são alguns anos vividos aí. É interessante a gente pensar que a gente vive com a gente 24 horas por dia, mas nem sempre nós somos as nossas melhores companhias. Quantas vezes sua mente te levou para um lugar de tristeza, e não uma tristeza por conta de uma situação, mas por ser a pessoa, entre aspas, que tá fazendo você se sentir mal? Quantas vezes sua mente conversa com você te colocando para baixo? Você não é bom nisso, você não é bonito por conta disso, você não é estiloso, você não tem o melhor salário, você não tem o melhor emprego. E isso é uma conversa da sua mente com você mesmo, né? Trate-se com o mesmo carinho que você oferece para alguém que você ama. Isso parece uma besteira, mais um papo de coach. Não, não é. Vocês lembram agora, recentemente, a gente teve os Jogos Olímpicos. E eu assisti muito a parte da ginástica olímpica, porque tava ali Simone Biles contra a Rebeca Andrade. E vários momentos ali para mim foi de ensinamento. Mas para esse papo que a gente tá tendo aqui, eu vou te lembrar de uma cena que talvez você tenha visto, da Simone Biles falando com ela mesma antes de fazer uma prova. Que ela fala assim para ela: calma, respira, você consegue. A gente está falando da melhor do mundo. A gente está falando de uma atleta, de uma ginasta que fez coisas que ninguém antes na história da ginástica fez. Tem passos ali, tem piruetas que ela faz, que só ela faz, que ninguém mais faz. E a gente está falando de uma evolução no esporte jamais vista. Para mim, as Olimpíadas, ela tem esse poder, né? De ver o quanto que a humanidade está evoluindo, quase como um software mesmo, né? Até onde os nossos corpos aguentam, e o dela aguenta muita coisa. E aí você pensa que uma mulher dessa postura, desse tamanho, com tantos ouros, com tanta representatividade ali, com tanto dinheiro, ela ainda tem que conversar com ela para acreditar que ela é capaz. E sua mente sempre falando para você que você não é capaz, silencia sua mente falando em voz alta aquilo que você gostaria de ouvir, por mais que inicialmente você não acredite. E tem uma coisa que eu aprendi com religiões de matriz africanas, que eu tenho conhecido, é cuidar do Ori. Ori é a cabeça é o primeiro orixá, Ori. E Ori é a sua conversa interna. É você dizer para você mesmo, é você conversar com você mesmo, é você se expressar para você mesmo coisas que você acha que você precisa. Então, se possível, toda manhã e toda noite, converse com o seu Ori como que você gostaria que fosse seu dia, não numa expectativa de ansiedade, mas fale com a sua cabeça, fale com a sua mente, peça para que ela seja sua melhor amiga, peça para que somente bons pensamentos estejam com você, porque isso muda as coisas, né? Busque também a sua comunidade, porque é através da sua comunidade que você vai encontrar forças para poder falar para si mesmo que é possível caminhar. Encontre apoio em pessoas que entendam sua jornada. Estar entre iguais pode ser poderoso. E aí é você se identificar enquanto uma pessoa interseccional. Você não é apenas uma pessoa preta, ou apenas uma pessoa LGBT, ou apenas uma pessoa periférica, ou apenas uma pessoa PCD ou gorda. Você é várias outras coisas que você pode se conectar através das suas dos seus outros prazeres. Então, encontrar, se você gostar de desenho, encontre as pessoas que gostam de desenho, procure um centro cultural próximo da sua casa. Se você gosta de cantar, veja se existem lugares que você possa aprender de forma gratuita. Busque te dar prazeres e presentes que ninguém poderia te dar senão você. Você é digno de amor e respeito, primeiro de você mesmo. Todo mundo é digno de amor, todo mundo é digno de respeito, mas quando você procura isso no outro ou numa outra situação, e aí quando eu digo de respeito, respeito também ali no mercado, sabe? Eu ainda vou trazer para vocês alguns relatos ali do meu LinkedIn de profissionais pretos que sofreram muito racismo nos seus ambientes de trabalho, e a gente precisa falar sobre algo que ainda acontece.
E não adianta achar que só porque no Brasil não existe mais escravização que essas coisas não acontecem muito. Tem muita gente que está acima em algum cargo de liderança, que é uma pessoa branca que é só estar nesse lugar de poder que acha que é escravocrata, que é dono de escravo, sei lá o quê, que aí trata as pessoas sem um mínimo de humanidade. Então, a gente vai amarrar tudo isso que a gente falou aqui de forma prática. Como exercitar a coragem e a autoestima no dia a dia. Vamos lá. Crie uma rotina de autocuidado. Tire um tempo para cuidar de você. Pode ser algo simples como um banho relaxante ou um café da manhã mais caprichado. Eu fico me perguntando como é que esses blogueiros, essas blogueiras que fazem skincare, têm tempo para fazer isso. Porque a maior parte das pessoas acordam muito em cima da hora para poder pegar o busão, para poder pegar o transporte público e ir para o trabalho, fazer as suas entregas, fazer o que tem que fazer, voltar naquele caos para preparar a comida e passar numa academia, se fizer academia, estudar alguma coisa. Mas se no tempo que você encontrar dentro do banho mesmo, colocar uma música relaxante, muitas vezes apaga todas as luzes do banheiro, acende uma luz de vela, toma um banho com mais calma. Isso pode te ajudar também a se conectar consigo mesmo. Estabeleça pequenos objetivos, não grandes. Vai com calma, vai passo de cada vez. Um novo hobby. Eu, ano passado e o ano retrasado, voltei a tocar violino. Não continuei esse ano devido a algumas mudanças que aconteceram na minha vida. Mas esse ano, por exemplo, eu voltei a estudar inglês. Que esse processo de você criar um hobby que parece que é uma coisa só de gente rica pode te ajudar nesse processo de autocuidado e autoestima, sabe? E crescimento, coragem. Cultive a gratidão, que foi uma coisa que a gente falou e parece... Mais uma vez que é chover no molhado, falar essas coisas para pessoas que já ouvem isso durante o dia, de influenciadores e tal, parece que não surge muito efeito, mas começa a pesquisar, por exemplo, culturas orientais. Veja como é que é a forma como eles lidam com a própria mente, vê o que eles falam para si, vê aquele teste que existe na internet, dá para você ver, do pote de arroz, que um recebeu só elogio, o outro só recebeu crítica, e veja qual deles apodreceu. Converse com alguém de confiança, não guarde tudo para si. Fale sobre o que está passando e que você vai ver como que esse ato ajuda a processar e encontrar soluções. Se permita errar. A gente não é máquina, e mesmo que fosse máquina, a máquina também erra. Antes de começar aqui essa gravação, a gente tinha acabado de começar, o microfone falhou. E aí, o microfone é ruim? Imagina, esse daqui é o microfone da Rode, muito bom. Só que isso acontece com máquina, não vai acontecer com a gente. Tudo bem não acertar de primeira. O importante é continuar tentando. E nessa ideia de continuar tentando, é você entender que quanto mais você tenta, mais você aprende, mais você fica proficiente naquilo. Eu já fui muito bom no violino, e eu sei porque eu era muito bom no violino, porque eu estudava todos os dias. Hoje em dia eu não estudo sempre. Estudo quando dá e se dá. Mas eu já sei que eu sou muito bom comunicador. Eu sei me dar bem em cima do palco, num microfone sozinho, dividindo sendo mestre de cerimônia em cima do palco com alguém, sabe? Escrevendo um livro, fazendo um podcast, não importa. Eu sei que comunicação é uma coisa que eu sei fazer porque eu trabalho com comunicação há muitos anos. Então, isso só se deu porque eu fui tentando, eu fui testando. E nem sempre eu estou no melhor momento para poder me comunicar, mas eu sei que eu vou entregar o meu melhor porque eu sei já fazer aquilo. E isso é o importante, sabe? Lembre-se, você já enfrentou muitos desafios e superou cada um deles. Essa é só mais uma no capítulo da sua história. É só mais uma fase, é só mais um momento, é só mais uma vírgula em tudo que você está passando ou que você já passou. A gente chega aqui com a certeza de que bons conselhos ajudam a gente a fluir como um rio. A gente nunca é o mesmo, a gente nunca é constante, mas a gente sabe que a gente sai de um lugar para chegar em outro e que muitas vezes o caminho não é fácil. Na minha vida, na experiência particular, eu posso dizer para vocês que é preciso ter muita coragem para fazer tudo que eu já fiz e para fazer as coisas que eu vou fazer. Eu quis trazer esse tema para esse nosso papo
Porque o que eu posso dizer para vocês agora é que na semana que vem eu vou anunciar algo que é preciso de muita coragem. E eu tô com medo. E eu vou com medo mesmo, porque eu quero vivenciar experiências novas. E, assim, eu precisei ter muita coragem, por exemplo, para entender que o emprego que eu tava há um tempo atrás não me fazia bem. Eu precisei de muita coragem para entender que o mercado que eu atuava, ainda enquanto publicitário, já não comportava mais as minhas necessidades e os processos que eu acreditava ser essenciais para o trabalho. Eu fiquei 4 anos numa universidade, eu fiz o ProUni e aí depois entrei na universidade. Fiquei 4 anos numa universidade e saí de lá formado para trabalhar numa área que hoje eu já não me identifico mais. Sabe, eu hoje trabalho em uma área que, de fato, eu não fiz a formação acadêmica, mas eu fui fazendo a formação através de cursos extras, né? Graduação e, inclusive, pós-graduação. E eu precisei, de fato, me olhar no espelho e entender, tá? Eu ainda sou um livro que está sendo escrito e tem muitas páginas em brancos dentro desse livro que eu posso reescrever a minha história e encontrar novos caminhos e um novo final para ele. E é por isso que eu me sinto à vontade de ter passado por determinadas agências, por ter passado, por exemplo, por outros trabalhos e ter entrado em outras áreas, e isso ter me moldado para fazer o que eu faço hoje. Isso me ajudou, inclusive, na minha vida pessoal. Isso me ajudou com a minha relação com meus pais, com a minha relação com a minha irmã, com a relação que eu tinha no casamento, com a relação que eu tenho com os meus amigos. Isso me fez encontrar os meus limites e alguns deles superá-los, ou muitos deles entender que tá bom, se o meu limite é esse, eu vou respeitar e bora seguir. Espero que esse episódio sirva como uma luva para você e que você saia dele muito mais fortificado. Aí lavando sua louça, ou indo pro seu trabalho, ou mesmo malhando, ou escutando deitado dentro da sua casa. Mas entenda que o Chá Comigo é um momento que você tá muito mais próximo de mim do que você imagina. Aqui eu me sinto de fato numa mesa conversando com você. Para além de todos os meios que fazem com que a gente se conecte, seja a internet, seja lá o que for, eu acredito que o fato dessa ponte existir traz benefícios para vocês e também para mim. Então, a próxima semana a gente vai ter 2 episódios aqui do Chá Comigo para que vocês possam entender o que é que vai acontecer. Se ligue nas minhas redes sociais, Samuel Gomes, Instagram, Twitter e LinkedIn, e Guardei no Armário no YouTube e no TikTok. Vão lá, me sigam, comentem, que vai vir muita coisa boa por aí. Então, se vocês gostaram, deixe seu like, comente para todo mundo, compartilhe e até o próximo Chá Comigo.